perguntou por que que tu acaba reagindo sempre da mesma forma? Por que tu sempre espera muitas vezes que as pessoas vão te decepcionar? Não, isso não se trata só do jeito de ser. Isso tem muita relação com o teu signo ascendente e é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais nesse vídeo. Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Meu nome é Raquel, sou astróloga e terapeuta. Esse é um canal de astrologia psicológica voltado para os relacionamentos, para te ajudar a entender melhor as tuas questões, os teus sentimentos, melhorar a tua relação contigo mesmo e, com isso, melhorar as tuas relações. E no ascendente, talvez tu já tenha ouvido falar, mas eu vejo que ele não é tão aprofundado o quanto ele poderia e ele desempenha um papel extremamente importante na nossa vida. Diferente do que muitas vezes a gente costuma ouvir sobre o nosso signo ascendente, que ele tem a ver com a nossa aparência, para muito além disso, né? O ascendente, ele é um signo dentro da astrologia psicológica que vai nos falar sobre a porta de entrada da nossa vida. Querendo ou não, é esse signo que nos ajuda a entender como que tu enxerga a vida, como que tu sentiu a vida logo que tu nasceu. Então, o signo ascendente, do ponto de vista mais técnico, ele é aquele signo que estava ascendendo no horizonte no exato momento, no exato horário em que tu nasceu. Por isso que toda vez que a gente vai fazer uma astral, a gente pede hora exata, de preferência de acordo com a certidão de nascimento, porque é essa hora que vai nos ajudar a entender qual era o signo que estava ascendendo no momento que tu nasceu. Esse signo nos ajuda a entender a forma como tu percebe a vida, a forma como tu compreendeu a vida. Então é só a gente parar para pensar naquela criancinha, que inala o ar, que faz aquele primeiro suspiro e sente a vida, né? Sente a 3D aqui, sente a matéria. Ali ela teve uma primeira impressão daquela energia do momento que estava acontecendo. Ali, de forma inconsciente, ela já captou como ela deveria se portar, como ela deveria se posicionar. Isso é o nosso signo ascendente. Então, esse comportamento geralmente mais automático que a gente tem, sim, que tem relação com nossa postura, com o nosso semblante, com a forma como a gente vai chegar nos lugares, aquela primeira impressão que a gente vai passar para as pessoas tem total relação com o nosso signo ascendente. É muito comum que as pessoas acreditem que nós somos o nosso signo ascendente até nos conhecerem de uma forma mais profunda, ou porque muitas vezes a gente não aprendeu também a se conectar com o nosso sol, que é um dos pontos que a gente vai falar nos vídeos mais para frente. Então esse signo ascendente, ele tem a ver com esse comportamento mecânico que a gente tem automático. A gente não precisa se esforçar. Ele aparece, né? Ele se expressa. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que têm ascendente em signos de virgem, que já transmitem uma coisa mais contida, né? São pessoas extremamente práticas, que chegam já ajudando de uma forma natural, elas querem melhorar por onde elas passam de uma forma natural, isso é uma coisa natural. Também a gente vê a expressão inconsciente, pessoas muito críticas às vezes de uma forma sem pensar, não por maldade, mas de uma forma natural. Então esse signo ascendente, ele tem a ver com a forma como a gente vê a vida, sobre qual lente a gente percebeu a vida. Então ele tem muito a ver também com a nossa forma de ir para a vida. Então, se eu entendo que a vida tem uma determinada forma, né, uma determinada forma de ser, me exige uma certa postura, inconscientemente, de forma automática, a gente assume aquela postura. E por isso que isso está muito no nosso físico, por isso que está muito expressado no nosso semblante. Esse é um ponto muito importante da gente falar, porque como o signo ascendente tem a ver com a nossa expressão, com o nosso semblante, com a nossa postura, com a forma, a lente sobre a qual a gente vê a vida, isso vai se refletir nos nossos relacionamentos, porque aquilo que a gente transmite para o outro tem muito impacto, tem muita força no padrão de relações que a gente vai atrair e também, querendo ou não, no padrão de relacionamentos que a gente vai buscar. Então, sempre que a gente está falando do signo ascendente, tentando entender um pouco melhor essa nossa postura, como a gente se posiciona, que às vezes é muito fechada, às vezes muito mais fechada do que gostaria, né? Que as pessoas pensam, ah, aquela pessoa é muito séria. Mas daí, quando tu conversa, tu vê que não é tão séria assim, né? Era uma coisa assim mais ali na postura, mas a pessoa ela é leve, ela tem uma coisa diferente, porque é a forma como ela se posiciona de forma inconsciente. Só que esse posicionamento, como eu estava falando para vocês, ele tem um grande papel também nas nossas relações.
Então, quando a gente está falando de ascendente, como eu estava explicando, a gente sempre pensa no descendente, que é um ponto que a gente vai abordar mais profundamente no próximo vídeo, mas eu preciso introduzir esse tema aqui porque eles estão muito correlacionados. Então, o nosso ascendente, que tem a ver com aquele AC que tem no nosso mapa natal, mostra então essa postura, como a gente vê a vida, assim, inclusive em muitas linhas da astrologia se entende que o signo ascendente vai nos mostrar, assim, a regência do nosso mapa. Então, por exemplo, se tu tem um ascendente em Áries, o planeta que rege o teu mapa é Marte, então a gente vai olhar com muita força para Marte no teu mapa. Não vai ser menos importante que o Sol, mas ele traz ali uma visão muito importante para a gente entender muitas questões na tua vida, do porquê que tu precisou assumir essa postura de independência, de coragem, de iniciativa. Então a gente vai entendendo tudo isso de uma forma mais profunda. Só que a partir do momento que a gente assume uma postura na vida e essa postura, ela é muitas vezes uma postura inconsciente, a gente tende a atrair um, um certo padrão de pessoas na nossa vida, que se for inconsciente a nossa postura, o padrão também vai ser inconsciente. Então, sempre quando a gente está falando do nosso posicionamento, a gente entende que a partir do nosso posicionamento, a gente vai atrair certas pessoas, certas relações. E aqui a gente está falando de relações de parceria, de pessoas significativas na nossa vida. Então, por exemplo, se tu tem um ascendente em em Áries, que foi esse exemplo que eu dei, tu provavelmente tem uma postura muito mais firme, tu vai e faz, né, tu tem essa iniciativa. De forma inconsciente, tu pode ter uma postura extremamente explosiva, de uma pessoa ser muito difícil de lidar, que só pensa em si mesma, não considera as pessoas na sua volta. Por outro lado, tu busca, geralmente de uma forma consciente, pessoas que equilibram um pouco isso em ti. Isso é inconsciente, mas existe isso. Pessoas mais diplomáticas, pessoas mais justas, pessoas que vêm trazendo uma harmonia. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos opostos complementares, sim, existe isso. Os opostos se atraem, mas não é qualquer oposto, são os opostos complementares. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso no vídeo específico de quando a gente falar sobre o descendente e sobre a casa 7. Então, aquilo muitas vezes que a gente busca no outro é aquilo que a gente não conseguiu reconhecer em nós mesmas. É aquela busca, né? Aquela projeção que a gente faz no outro porque ainda não conseguiu integrar em nós. Mas precisamos continuar aqui na linha de raciocínio. Sei como eu me posiciono, se eu não sei como eu me coloco, se eu não sei como eu estou me comportando, eu não entendo e eu não sei como mudar o padrão de relação que eu tô atraindo, porque a minha postura, ela tem total correlação com aquilo que eu vou atrair. A verdade é que o teu ascendente, sim, ele vai te proteger, ele vai te ajudar a se movimentar, mas ele também pode te limitar, e bastante. Tu não precisa mais seguir vivendo como se estivesse sempre em alerta. A partir do momento que tu entende a energia do teu signo ascendente, toma consciência sobre ele, tu consegue fortalecer os aspectos que te favorecem e sair dessa limitação e também parando de atrair esse padrão que muitas vezes tu não quer mais atrair na tua vida.